o lado obscuro dos leilões. Prazer, eu sou Larry Granville, especialista em investimentos conservadores, e hoje eu vou te contar aquilo que ninguém te conta, que é os bastidores, aquela coisa mais obscura. Mas antes, quero te pedir que você deixe o like aqui, que você se inscreva no canal e ative o sininho, que é para o algoritmo do YouTube poder entender que esse conteúdo é bom para você, ele vai te avisar quando eu produzir um novo conteúdo que vai somar na tua vida. Mas vamos lá, eu há mais de 20 anos, literalmente, trabalho com leilões de imóveis. E eu conheci este mercado, que é um mercado multibilionário, não da maneira que eu gostaria. Eu conheci porque o meu apartamento foi a leilão. E aí o que aconteceu nessa época? Eu tinha montado uma empresa, tinha trabalhado com essa empresa subiu, ela ganhou uma certa notoriedade regional, e logo que ela ganhou essa notoriedade, pum, ela quebrou. Má gestão, não saber fazer, muito novo, crédito alto. Resumo da ópera é que eu estava devendo quase R$1 milhão. Mas isso aqui eu vou te contar em outro vídeo. Eu quero só que você entenda como é que eu fui parar lá. E aí, neste momento que eu estou devendo muito, uma das coisas que aconteceu foi, meus carros foram tomados pela financeira e o meu apartamento foi a leilão. Quando foi a leilão, eu achei aquilo extremamente desagradável. Imagina você sem dinheiro, pai de família, buscando fazer as coisas certas, sendo um trabalhador, mas mesmo assim não conseguindo honrar. Imaginou? Pois é, era esta situação que eu me encontrava naquele momento. E aí eu fui buscar um advogado e, pasmem, o advogado cobrou uma fortuna e sabia nada. Como que eu sei disso? Porque no dia eu perguntei para ele, vem cá, quantos casos desses tu já fez? Nenhum. Mas ainda assim ele queria me cobrar sobre aquilo. Eu tive que descobrir, investigar o que eu faria para o meu apartamento não ir a leilão ou poder parar aquele leilão. E todos os dias, durante alguns meses, eu caminhei cerca de 10 a 12 quilômetros, saindo da minha casa, indo até o fórum, indo do fórum para a biblioteca pública e para uma rua que tinha só livros da área jurídica. E nenhuma literatura era muito profunda, porque o leilão é relativamente novo. Como assim? Não, ele é bem antigo, mas ele é novo no conhecimento. Se você for pensar, quantas pessoas você conhece que efetivamente entraram no leilão? Que sabem disso, que dizem, olha, eu fiz isso. Todo mundo fala sobre, mas poucas pessoas são as que realmente conhecem. E naquele momento era essa situação que eu me encontrava, de desconhecedor. Até que, olhando os processos do fórum, eu comecei a entender como é que funcionavam os julgamentos, por que aquele imóvel ia a leilão e o tipo de pessoa que ocupava. Quando eu fiz isso, eu descobri uma coisa, que aquele termo de nulidade se referia a um ato que não tinha acontecido da maneira correta durante o processo. E isso fez com que eu parasse os leilões. Mas olha só, conversando nos bastidores, todos os dias, com as pessoas que trabalhavam no fórum, você vai pegando uma coisa aqui, você vai pegando um macete ali, você vai entendendo uma coisa lá. E uma das coisas que eu entendi, porque eu me sentia extremamente oprimido por aquela situação, é que, primeiro, o meu apartamento tinha, um exemplo, um valor de R$100 mil de mercado, mas na hora da venda, no leilão, estava, sabe por quanto? Menos da metade, cerca de 45 mil a 50 mil. E eu pensei, puxa vida, quem comprar isso aqui vai ganhar muito dinheiro. Ainda assim, eu ficava com aquele sentimento de injustiça. Foi quando uma dessas pessoas me contou que, por causa de uma lei que foi escrita lá em 1997, foi sancionada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, a Lei 9.514, permitia que coisas dessa natureza acontecessem com velocidade. E isso ajudava com que houvesse um certo equilíbrio neste mercado. Porque se não fossem os leilões, os imóveis, os juros seriam muito altos e os imóveis seriam difíceis de ser adquiridos. Hoje as pessoas não teriam Minha Casa Minha Vida, por exemplo, porque não teria condições de segurança jurídica no mercado. Aliás, neste momento que eu estou gravando esse vídeo, o Supremo Tribunal Federal chancelou essa lei. Então, quando aquilo aconteceu, que eu vi aquele laudo, eu pensei, puxa vida, isso aqui é uma grande oportunidade. E aí eu pensei, quando eu tiver algum dinheiro, eu vou fazer isso. Mas ao mesmo tempo eu ficava pensando, e as pessoas que estão lá dentro, os velhinhos, os doentes?
Pensei em mim, mas eu pensei, puxa, eu fui um desorganizado financeiramente, ninguém tem nada a ver com isso. Mas e aquelas pessoas que não têm nem condições de se organizar? Foi aí então que, utilizando algumas técnicas investigativas, que naquela época, por exemplo, você tinha na internet alguns sites abertos, hoje existem outros, você podia descobrir quem eram as pessoas que estavam lá. E é muito simples fazer isso. Quer ver? Se você ligar para o porteiro ou ligar para o síndico, você vai saber quem é a pessoa que está lá dentro e se é um bom morador ou não. Isso vai te ajudar na tua decisão de continuar com a arrematação daquele imóvel ou não, que é o que eu faço. Eu ensino de maneira mais aprofundada nos meus treinamentos os meus alunos a aplicarem técnicas investigativas com ferramentas livres para saber quem é a pessoa que está lá dentro. Porque tem muita gente que compra e é desorganizado, como eu fui. Deu alguma coisa errada? Deu. Mas também tem pessoas que compram para um patamar acima e que não deveriam. Quer ver uma coisa? Tem pessoas que compram um imóvel, que poderiam morar num imóvel tranquilamente de 200 mil e compram um imóvel de 600 mil. Então, ele acaba transferindo as suas responsabilidades financeiras para as outras pessoas do condomínio. E aí eu pergunto, você acha isso justo? Que outras pessoas paguem porque a pessoa está querendo, por livre e espontânea vontade, morar ali, em vez de ela poder estar morando, que todos temos direito à moradia, num outro lugar? Então eu descobri esse tipo de coisa e esse foi um lado obscuro que eu consegui fazer deste limão uma boa e deliciosa limonada. Aí você vai me perguntar, mas Granville, você não arremata então de criança, de idoso e doente? Em via de regra, não. Mas tem as suas exceções. Como assim? A vovó metralha. Quem é a vovó metralha? Bom, durante o processo de investigação de um dos imóveis que eu estava extremamente interessado, que era uma ótima oferta, eu descobri que tinha uma velhinha, uma idosa morando lá dentro. E aquilo me cortou o coração. Eu disse, não vou fazer. Por alguma razão eu resolvi aprofundar. Não só olhar o que estava descrito nas informações técnicas da moradora, mas eu decidi investigar. E aí o que eu descobri? Que a velhinha que estava lá era a vovó metralha. Como assim? A vovó metralha tinha 8 tiros e volta e meia ela soltava o pipoco no condomínio. Minha avó tá maluca. Minha avó tá maluca. Então essa é uma pessoa que, por mais que a idade chegou para ela, a inconveniência dela não supera a idade. Ela precisa ser tratada num outro local. E foi aí que, ao arrematar este imóvel, eu acabei fazendo um bem para a sociedade. Quer ver outro exemplo? O primeiro imóvel que eu arrematei foi no ano de 2007. Que eu arrematei para mim, tá? Foi o primeiro ano. Quando eu arrematei esse imóvel, que ficava na rua João Padre Batista Reus, na cidade de Porto Alegre, eu fui me apresentar. Então fiz lá, participei da disputa, arrematei, fiquei felizão e fui lá me apresentar no condomínio para tomar posse daquele imóvel. Quando eu chego lá, eu me apresento para o porteiro e digo, olha, eu sou o novo proprietário, está aqui o documento, está no meu nome, e eu quero conversar para tomar posse desse imóvel aí. Aí ele levantou as mãos para a cabeça e disse, nossa, ainda bem, a gente não aguentava mais o senta-senta. Aí eu fiquei pensando, o que é o senta-senta, né? Ele disse, não, é que o camarada que está lá morando, todo santo dia ele toca um funk e diz senta, 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 senta. Então, esse tipo de pessoa que não quer escutar só para si, mas que quer que os outros escutem o seu som, também é um tipo de pessoa inconveniente. E que no leilão, você, ao arrematar, ajuda com que aquele universo, aquele condomínio volte a ter paz. Na realidade, você vira um herói. Muitos dos condomínios onde eu arremato, as pessoas me agradecem. Então, tá aí um lado que você achava que era somente obscuro, que se você souber filtrar e tiver a técnica certa, como eu falei com alguns passos aqui, você vai abençoar a vida de muita gente, vai se sentir feliz e vai botar muito dinheiro no bolso. Então, se você curtiu esse vídeo, as experiências que eu compartilhei com você aqui, não te esqueça de dar o like, de ativar o sininho, porque eu vou ter o maior prazer em te trazer mais conteúdo. E para você ter mais conteúdo que te ajude, comenta aqui embaixo, olha, eu gostaria de que você falasse sobre isso da renda passiva, eu gostaria que você explicasse sobre isso dos leilões, eu gostaria que você explicasse isso. Se você descobriu alguma das atividades que eu faço, comenta aqui que eu vou dividir contigo esse conteúdo, sempre com
toque de humor, sempre com um toque de muito carinho para trazer para você um conteúdo de valor. Até o próximo vídeo, nos vemos logo mais.